O planejamento ele serve para você ter essa noção de que hora que as coisas estão mais ou menos acontecendo quando as coisas não estão acontecendo de jeito nenhum. A volta ao mundo, para mim, eu tive 5 desafios principais, como eu falei para vocês, foram as coisas que eu queria trazer como experiência para a gente transformar em alguma coisa, né, útil para vocês, né? Porque eu também tive um monte de aprendizado que talvez não tenha muito relacionado com a administração, mas eu trouxe para vocês o que eu achei mais importante. Então a primeira coisa foi montar um planejamento inicial sem conhecimento náutico. Eu comprei o barco, eu tinha saído com meu pai algumas vezes, meu pai tinha veleiro, mas eu saía pouco com ele, ele morava com minha mãe, então assim, era uma vez a cada ano eu saía, então não tinha experiência de velejar. E aí eu me lembro, a primeira vez que eu olhei o mapa mundo, eu falei assim, beleza, eu vou pra onde, velho? Mas disse, beleza, fui lá, né? Trabalhei 32 até os 32 anos de idade, saí da Ambev em setembro, novembro eu já tinha comprado o barco, dezembro eu trouxe ele em Salvador e falei, beleza, agora eu vou dar uma volta ao mundo. Vou pra onde? Eu não sabia nem pra onde é que eu ia. Aí eu olhava aquele mapa assim e falava, vou pra esquerda, vou por baixo, vou por cima, né? Porque você olha assim, acabou ficou desenhado ali, depois eu tenho que mudar isso porque acabou ficando a rota, mas a ideia, quando você olha o mapa desse, é você não saber nem pra onde é que você vai. E aí eu fui aprendendo, né? Temos aí a direção dos ventos, que basicamente quando você olha o mundo, a Terra, né? O fato dela ser redonda, a parte mais para cá dela fica mais perto do Sol, né? E também, além disso, o Sol incide na frente dela, ali, bem no meio da bolota, né? Por isso que nos polos é frio e no meio é mais quente, né? Que seria essa região dos trópicos. E aí eu lembrei, né? Acabei descobrindo na época dos alísios, que você estuda lá na escola, ventos alísios, né? Aqueles trade winds que o pessoal fala. Então o mundo, basicamente, ele tem se você olhar metade do globo, toda vez que você bota ali no Google Earth, alguma coisa assim, você vai ver que quando ele gira, as nuvens normalmente giram para cá e as nuvens de baixo giram ao contrário. Porque na Terra tem isso, a gente tem o vento leste-oeste predominante e embaixo, na parte de baixo da Terra e de cima, o vento gira ao contrário. Eu tenho até que estudar por que faz isso, eu estou fazendo cara inteligente, eu não sei, mas eu sei que embaixo é ao contrário e para cá é aqui. E o outro aspecto é, ali como eu falei, embaixo gira, né? Os outros, aí eu comecei a ver, tá bom, beleza, eu já sei para onde é que eu vou. Eu vou de leste a oeste, porque o veleiro ele veleja com vento, né? Então quando você vai contra o vento, ninguém dá uma volta ao mundo contra o vento, por exemplo. Você já ouviu falar de alguém que... Eu na Polinésia, quando eu cheguei na Polinésia aqui assim, e aí você tem que atravessar o Pacífico inteiro, são 25 dias. Eu fui lá e conversei com o cara da aduana, falei assim, velho, você que já está aqui. Ele falou, eu já estou aqui trabalhando na imigração há 15 anos. Eu falei, você já viu alguém fazer o circuito contrário? Ele falou, velho, uma vez, e o cara fazia, sei lá, quantos velejadores chega todo ano? 500, 600 por ano. Ele falou, uma vez eu vi um maluco que ele tentou fazer o contrário, mas ele desistiu. Então, assim, é muito importante entender esse fluxo do vento, porque não tem como, normalmente não tem. Eu nunca ouvi falar de alguém que tente dar uma volta ao mundo ao contrário, seria assim uma estupidez muito grande. E aí eu comecei a analisar os perigos. O primeiro deles são os furacões, né? Todo o oceano ele tem furacão, sempre. Toda época do ano tem épocas específicas. A diferença é que às vezes ele chega até a Terra, às vezes ele não chega, mas todo ano, absolutamente naquele período, vai ter um furacão. Alguns vêm para cá, outros vão mais para lá, não sei o quê, mas vai ter. Então o primeiro perigo que você tem que ter atenção quando você dá uma volta ao mundo é justamente você não sair numa época de furacão, que são justamente as janelas que a gente tem de atravessar, né? Esses períodos são totalmente identificados, um pouquinho, 15 dias mais ou menos, mas é aquela janela normal dessas áreas. Então tem ali no Caribe, tem a parte do mar da Tasmânia, tem ali na Austrália, tem no meio do Índico, tem aquelas partes ali da China, da Índia, que sempre tem alguma coisa. E aí, beleza, já sei que eu vou para lá, já sei que eu não posso ir nessa época do ano. E o terceiro aspecto é os riscos permanentes, que eu chamo. Nessa região do planeta, aqui embaixo, são os 3 cabos mais perigosos que tem. O Cabo de Hornos, Boa Esperança e... Como é? Boa Esperança, Cabo Frio, não, como é que chama? Horn aqui, lá na África e bem, na Austrália. São os 3 nomes aí, que um é Boa Esperança, o outro é Cabo de Horno, o outro eu esqueci. E ali no Mar da Tasmânia também. Essa região ela é muito perigosa sempre. Qualquer época do ano que você for passar ela é perigosa. E até porque, quando eu expliquei a questão dos ventos, os ventos na área tropical, eles são constantes, né? Normalmente ele varia ali de 10, 15, 20, 25 nós, mas eles não chegam a 40, 50. Lá embaixo, porque lá embaixo é o seguinte, né? De manhã tá 5 graus, de tarde tá 15, né? Amplitude térmica aí de 200%. Nas áreas tropicais, de manhã quando a gente acorda aqui tá 28 e de tarde tá 32, então amplitude térmica de 10%. Então uma amplitude térmica de 10% versus uma amplitude térmica de 200%, é por isso que lá embaixo venta muito. Porque o que faz o vento é isso, né? Você esquenta ou não mais do que ele está. E o que é a onda? A onda é justamente o vento forçando o mar.
né? O vento ele não chega, ele não vem constante. O vento ele vem e ele dá aquela rajada. Ele vai, quando ele dá aquela rajada, ele empurra o oceano. E é como você pegar um lençol e fazer assim. Então toda vez que ele empurra o oceano é como se ele estivesse fazendo a força no lençol. E aquela coisa, se não tiver nenhuma barreira, se não acabar, aquela onda vai perpetuando. E quanto mais vai soprando, é como se você ficasse fazendo assim o lençol inteiro. E eu estou dando toda essa explicação para vocês entenderem que realmente tem áreas na Terra que são muito mais perigosas do que outras quando você vai velejar. Isso tudo eu fui aprendendo assim, agora eu sei, mas demorou uns 2 anos para entender toda essa sistemática aí. E aí, claro, eu decidi minimizar os riscos, né? Decidi que eu ia sentir do leste a oeste, como eu expliquei para vocês, eu não ia de forma nenhuma contrário, né? Decidi ficar entre os trópicos na maior parte do tempo e decidi visitar essa rota aí, foram 38 países, 4 anos viajando, uma média de 1 ano no mar, mais ou menos. E aí, quando eu falo 1 ano no mar, não é que você fica direto no mar, né? Tem travessias de 10 dias, tem travessias de 25 dias, tem travessias de 5 dias. Então, assim, juntando todos os dias que eu passei no mar versus todos os dias que eu passei com o barco ancorado em algum lugar ou passeando na costa, seriam 4 anos, né? 1 ano no mar mesmo, sem ver terra ou vendo talvez a terra lá longe, e 3 anos conhecendo os lugares, que para mim foi a parte mais prazerosa de toda a viagem. Mas o que eu queria, na verdade, falar para vocês, que seria o ensinamento, né? A gente está chegando ali naquela parte de como o que eu aprendi com não saber o planejamento. Eu estava abrindo meu computador, a ideia é vocês não entenderem mesmo o que está escrito aí, porque eu consegui a proeza de, sem entender absolutamente nada de planejamento, eu fiz um planejamento de 48 linhas, 16 colunas, querendo adivinhar qual é o país que eu ia sair, que data, que ano, com a distância milha náutica. Se eu fiz um planejamento que eu acho que nem o louco faz, cara. Eu estava com tanto medo do que eu ia enfrentar, que eu comecei a ter um detalhamento de planejamento, ou a dispersão. A dispersão é o mais fantástico de todos. Eu achei que ia fazer 27 mil milhas, fiz 41. Ou seja, eu rodei 50% a mais. Achei que a minha velocidade média ia ser 5,8, ficamos em 5. 70% a mais de dias no mar, aproveitei, logicamente, mais tempo em terra. E aí o que eu queria falar para vocês, que é justamente o primeiro grande aprendizado que eu tive em toda essa coisa do planejamento, é que quando você tem uma empresa, a gente tem agora mesmo, eu estou abrindo uma empresa, eu não me preocupei tanto com a precisão no planejamento. Nesse primeiro caso, eu investi muito tempo em planejamento de uma coisa que eu não tinha a menor noção, cara. Então, tipo assim, é importantíssimo você ter um planejamento da empresa, claro, né? Você não pode sair, e é o que eu digo, o planejamento inicial serve para te dar o rumo. Ele não é o. Você não precisa chegar no detalhe. Então, você vai fazer uma projeção para a sua empresa nos próximos 5 anos. Cara, não se preocupe tanto no detalhe de quantas unidades eu vou vender. Faz um fluxo, encaixa lá, eu vou sair, eu recebi, meu faturamento vai sair de 1 milhão para 10 e aí eu vou ver como é que acontece. Não se preocupe tanto. Isso aconteceu comigo. E assim, foi uma coisa que para minha própria empresa agora eu não peguei tanto, né? Que você, de novo, não é que você não tem que ter planejamento. Eu só estou dizendo para você não ir para o outro extremo. Porque o que aconteceu comigo, como eu estava com tanto medo do que ia acontecer, e isso é normal também, quando a pessoa vai abrir uma empresa, né? Fala assim, pô, eu vou botar todas as minhas economias aqui, vou botar todo o meu tempo, eu quero que isso dê muito certo. E eu acho que acaba você perdendo tempo com o que realmente é fundamental, que é trabalhar o seu produto, trabalhar o seu serviço, focar naquilo ali e usar o planejamento como um referencial. Como eu falei, o meu planejamento no final que eu devia ter feito era falar assim, eu vou leste-oeste, eu não vou para baixo nem vou para cima, eu vou ficar no meio e vou tentar manter uma velocidade aí de 5 nós mais ou menos, sem me preocupar tanto com o detalhamento. Então esse foi o meu primeiro grande aprendizado, porque todo velejador no final já sabe que só existe vento favorável para barcos que sabem onde vai. Isso basicamente é o seguinte, para que você tem um planejamento? É para você saber que você vai leste-oeste. Você não tem um planejamento para saber se você vai a 332 graus oeste, não é isso. O planejamento não é nesse nível de detalhamento. O planejamento tem que ser uma coisa para te dar o rumo geral, porque na hora que chegar o vento a favor, você consegue descansar. Então, voltando ao exemplo da empresa, você projetou lá para aquele ano 1 milhão de faturamento. Pô, chegou no 10º mês, você já está com 1,5 milhão. Pô, cara, o vento está a favor, relaxa, né? Cuida mais das tuas pessoas, não fica tão... Entendeu? Aí, pô, não tá, você projetou 1 milhão, tá com 200 mil, o que você faz? Pô, o vento tá conta, peraí, preciso focar mais no faturamento que o negócio não tá vindo, Então, assim, o planejamento, ele serve para você ter essa noção de que hora que as coisas estão mais ou menos acontecendo, quando as coisas não estão acontecendo de jeito nenhum. E eu acho que esse foi o meu primeiro grande aprendizado para não ficar tão detalhista com relação ao planejamento.